Olá, gente linda! Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no Entre Irmãs. Hoje com um tema muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós vamos falar de sororidade e eu estou esperando aqui a minha irmã entrar. Rafa, linda, Eneida, doutora Eneida, que honra! E Célia, eu não vi quem mais, teve gente que entrou aqui que passou batido para mim. Olá, boa noite para todo mundo. Teia, Sula, sejam todas bem-vindas. Você estava aqui cumprimentando. Fábio, não foi você que travou. Fui eu que Eu fui achei. mandar um link aqui e deixa eu ver, acho que é doutor. Não, é você mesmo. E acabou que eu caí. Tá. Boa noite para todo mundo, boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Falei que hoje, o tema de hoje, muito bacana, muito leve. Vocês estão me enxergando direito? Sim. Ah, então tá. Porque aqui eu posicionei o celular para mim só aparece metade. Mas se Não, vocês tô me te enxergando enxergam, tá bem. tudo bem. Esperar só a Luciana chegar. Eu fui tentar mandar, que ela, por isso que travou, mandar pelo aviãozinho ali, sabe? Uhum. Compartilhar para ela que eu já estava online. E daí nessa hora travou, caiu, sei lá. Enfim. Fábio, primeiro eu queria dizer que nós todas que estamos aqui sentimos a tua falta no último Entre Irmãs, especialmente porque era um tema que olhar da psicologia ser bem bacana, mas eu sei que você ainda vai trazer um rios aí pra gente para falar sobre isso. Eu vou sim. Não trouxe ainda por questões aí pessoais e profissionais, né? Mas vou trazer ainda essa semana. Então, eu assisti a live, quero esperar a doutora Luciana entrar aí também, para poder falar para ela também. Mas foi sensacional, hein? Não sei se quem está aí acompanhando a gente pode aproveitar enquanto ela não entra, né? Para falar da live da semana passada. Achei sensacional. Gostei muito, Aí a muito Lu mesmo. entrou aqui agora. Ela tinha me mandado mensagem que estava travado. Eu acho que ela tentou entrar naquele outro que estava travado mesmo, que daí travou, né? Mas eu não salvei. Entendi. Oi, Agora Lu! sim. Olá! Gurias, boa noite. Boa Sumiu noite. tudo. Eu abri tudo que era coisa no computador, no telefone e tudo. Falei, meu Deus, travou alguma coisa aqui. Mas é que quando eu te mandei o link, o meu também travou. E aí É, acho que foi isso. e aqui deu uma chuva bem grande, talvez tenha atrapalhado, que às vezes acontece. Olha, muito prazer, viu, irmã? Muito prazer, Luciana. Prazer. Posso chamar de Com Lu, dá licença, né? certeza, com Porque certeza. posso dizer assim, semana passada eu não estava presente, mas assisti toda a live. Então eu quero Bom, parabenizar aí vocês duas, porque foi sensacional. E eu falei que eu vou trazer um pouquinho da minha contribuição dentro da psicologia. E quando eu fizer isso e disponibilizar nas redes, eu vou marcar você adoro, também. adoro, adoro. Acho que quando a gente busca essa multidisciplinaridade, né, a gente enxerga as coisas de uma outra maneira, né? Sim. É diferente da gente ficar em si mesmada. Uhum. Então, muito legal. Exatamente. Adorei, adorei. Eu já tinha dito para a Lu que eu adorei o nome também. Eu acho que super é aconchegante, né? A gente se sente de verdade muito em família, né? E, aliás, nós temos até uma história assim, meio bem interessante, né? Tu deve ter falado para ela, Falei, né? mas pode Sim, compartilhar aqui com o público, porque é muito engraçado, gente, como esse mundo que a é gente acha que é pequeno. tão imenso, como a gente se conecta e como ele, no final das contas, ele dá jeito de fazer as pessoas se encontrarem. Né? E agora pode contar Lu, o que aconteceu depois da Exatamente. nossa live. Então, foi muito interessante que no almoço lá em Curitiba, esses dias atrás, no final do mês passado, aí
acabaram me apresentando a Lu, me colocando no grupo. E aí, quando a gente começou a conversar, eu disse: olha, interessante que o sobrenome de vocês também é um sobrenome muito afeta a minha família, porque tem uma prima que é casada com um rapaz de Campo Largo, cujo sobrenome é Chemin. E deve ser parente, né? Aí eu disse: claro, tá? Parte da minha família também, de Campo Largo e tal. Aí depois nós fomos falar mais uma vez sobre o tema. O nome do primo é Rotildo, que por acaso é um nome muito familiar para vocês, né? Enfim, e aí a gente olhando para vocês, vê alguns traços de família da filha da minha prima, que chama Milena, que é a minha priminha mais nova, né? Que inclusive encontrei com ela lá em Curitiba agora esses dias que eu estive. Enfim, foi muito bacana porque a gente encontrou uma familiaridade, ainda que de maneira não tão direta, né? Mas entre nós. Então, o que nos torna mais irmãs ainda. Fiquei muito feliz de participar. Quando a Lu me chamou, eu falei: eu acho que sororidade era um bom tema. Verdade. Aí já tinha alguém querendo falar sobre o assunto e tal. Ela falou: que tal? Ela botou lá no grupo etarismo. Eu falei: bora falar sobre isso, porque eu acho que é um negócio que está muito atual também, né? Acho que é uma palavra conceitual praticamente nova, as pessoas não usavam muito esse tema, essa palavra, melhor dizendo, mas a gente viu que, na verdade, a palavra já foi cunhada lá no final de 1969. Então, ela não é tão nova assim, né? Mas foi muito bacana o nosso bate-papo agora, esses dias atrás. E, e eu sou facinha. Eu falo: não me convida que eu vou. Que Sou eu de novo. delícia! E a gente ficou muito feliz. E para falar um pouquinho aqui, só para introduzir o tema da nossa noite de hoje, eu vou fazer uma contextualização aqui. Teve uma frase que foi bastante impactante lá em 1970, nem tinha nascido ainda. Mulheres do mundo, unam-se. Essa frase, ela foi dita por Kate Milley, que sugeriu o termo sororidade, uma espécie de versão feminina para a palavra fraternidade, que Exato. significa uma forma de irmandade entre as mulheres, né? E eu acho que o tema tem tudo a ver, inclusive, com a proposta que eu e a Fábio gostaríamos de trazer quando a gente pensou, estruturou de ter um canal. A nossa ideia primeira, assim, é claro que depois vai se ampliando, mas a nossa primeira ideia era justamente de formar ali um canal que as mulheres pudessem acessar para tirar suas dúvidas, para sugerir, para colocar suas inquietações. E os nossos temas, eles têm trazido muitas mulheres para dialogar nesse universo que trafega entre a psicologia e o direito, com temas que são afetos à nossa realidade, às nossas vidas. E o tema de hoje, né, como eu já fiz essa breve contextualização, para falar um pouquinho sobre a necessidade da sororidade, dessa irmandade entre nós mulheres, inclusive no enfrentamento de algumas mazelas que precisamos ainda dar conta, né? Que é o preconceito em relação ao gênero, que é a violência doméstica e familiar, a violência de gênero, não necessariamente só a violência perpetrada dentro dos nossos lares, mas nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, e que são impingidas contra nós justamente em razão da nossa condição de ser mulher. Então, esse tema ele vem muito fortemente nos abraçar, fazer com que a gente olhe para outras mulheres de uma forma mais empática, porque ainda que sejamos todas mulheres, somos plurais, temos as nossas peculiaridades dentro desse recorte, ainda existe outros recortes, né?
mas isso não nos impede de olhar, de acolher, de entender. E sobre isso a gente vai desenvolvendo aqui, porque eu tenho uns apartes para falar sobre essa questão também daquilo que não representa a sororidade, porque há situações que também não podemos defender. Mas, e a outra questão que eu gostaria aqui de jogar a bola para nossa convidada, Fábio, e daí depois também queria ouvi-la, até pelo teu lado sensível aí de distrair das pessoas dentro do teu universo de trabalho aquilo que muitas vezes elas nem sabem que possuem, né? Eu acho que a psicologia tem um olhar que eu admiro muito, porque ela realmente faz com que a gente desperte para a gente e muitas vezes para o outro. Ela amplia também bastante o nosso olhar. Então, eu acho que ela conjugada com o direito, eu acho essencial. E, além de tudo, sou fã aqui da minha irmã, né, gente? Então, tem que fazer uma propaganda aqui para ela. Mas, a princípio, eu quero começar com o nosso título para jogar para você, Lu, que é sobre a quebra dessa ideia que foi implantada nas mulheres, e talvez a gente cresça com esse estereótipo, de que as mulheres competem entre si, né? E de que forma a sororidade real pode contribuir para que isso se esvaia, né, de vez das nossas vidas e que possamos olhar umas para as outras como aliadas, como parceiras, uma puxando a outra. Eu sempre digo, quando uma está lá em cima, tem que puxar as demais, né, o que não pode chegar lá e esquecer ou pegar e passar rasteira para que as outras caiam. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Passo a bola aí para você, Lu. Muito obrigada mais uma vez. Olha, é um prazer de novo. Eu repito, eu acho que o tema é extremamente importante de ser falado, refletido, né, também, porque, como tu falou agora, a gente tem coisas que caem na moda, né? E hoje, sororidade, falar da sororidade é como se eu me incluísse nesse tema que está moderno. Bom, primeiro que a gente tem que dizer, esse tema não é moderno. Por que ele não é moderno? Na verdade, começou, ao meu ver, né? Eu não sou a dona da verdade, mas numa análise da historiografia das mulheres, esse tema começou lá com a nossa precursora do feminismo, a Madame Olympe de Gouges, que foi degolada um ano após a Revolução Francesa, porque ela ousou discordar, né? Criticar, então, os revolucionários, do qual ela e tantas e tantas e tantas mulheres na França faziam parte, e que tinha como tema a revolução, tinha o tema igualdade, fraternidade, né? E, na verdade, essa fraternidade não abraçava as mulheres. Liberdade, igualdade, fraternidade. A fraternidade não incluía as mulheres. E aí a gente fala novamente do poder da palavra, né? Fraternidade tem a ver com o frater, que tem a ver com o irmão, né? E nessa época ela ousou, então, após a Revolução Francesa, saiu um manifesto chamado a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. E ela ousou fazer um manifesto em nome das mulheres, a Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs. E por conta dessa ousadia dela, ela acabou indo para o cadafalso e teve célebres frases, né? Uma delas é: se a mulher pode estar no cadafalso, porque ela não pode, ou ela deveria, o sentido é ela deveria também poder estar na tribuna, né? E é uma baita de uma provocação. Lhe custou a vida. Então, penso que essa palavra sororidade, ela teve um forte apelo, e eu devo sempre, todas as vezes que eu falo do tema, eu coloco a cara dela, a imagem dela e falo dela, porque ela deu a vida por conta desta versão feminina da fraternidade. E depois disso, a Kate Middleton, como você falou agora há pouco, ela também cunhou
o Sisterhood, que ela escreveu um livro também e tal, e tem outras pessoas que falaram aí nesse tempo. Mas esse tema, essa palavra, na verdade, ela caiu em uso agora. Parece que agora a mulherada acordou. Só que a questão de você falar, você fazer discurso e você aplicar na prática o sentido disso é uma dificuldade. Por quê? Realmente, como a palavra tem poder, eu digo que os rapazes, eles entendiam muito sabiamente que o dia que a gente descobrisse que a gente se unindo, a gente aparando as nossas arestas, diminuindo as nossas diferenças, né? Como tu disse muito bem, existem diferenças, nós somos múltiplas, nós somos ecléticas, né? Nós temos entre nós mulheres de todas as cores, né? Todos os credos, enfim. Então, eles descobriram que quando a gente se unisse, não ia ter para mais ninguém. A gente seria a força. E aí, por isso, a gente ouviu muitas vezes, até Freud, né, pregou que a mãe e a filha iam disputar o amor do homem, do primeiro homem da vida da filha, então teria uma disputa interna, tá aí a nossa psicóloga para depois pegar o gancho. E a gente passou a vida, né, nesse discurso, que as mulheres disputam os homens, que as mulheres não são amigas, que as mulheres têm uma vaidade e um ego exacerbado. Enfim, é verdade que algumas têm? Nós não somos santas, né? Metade é, metade não, metade é bruxa. E tá tudo certo também, né? Então, nós não somos, assim, esses seres tão especiais que nada nos toca. E nós também somos pessoas que temos as nossas mazelas, que também temos as nossas disputas, que também temos os nossos egos, também tudo isso. Mas isso foi muito bem urdido, sabe? Essa trama foi muito bem urdida. E aí, quando começamos essa coisa de falar da sororidade, e de um tempo para cá, eu acho que vocês concordam comigo, a gente tem visto as mulheres começando a se unir de verdade. Ainda que não está muito fácil nesse Brasil partido, né, de disputas políticas e algumas ignorâncias imperando aí de todos os lados. Enfim, não é muito fácil, mas eu acho que é um despertar, eu enxergo dessa forma, um despertar das mulheres há algum tempo, não é muito antigo esse tempo, para essa palavra, né? Para esse uso da palavra. A Marcela Lagarde, até vou ler aqui uma frase dela que eu acho muito interessante, também tem a ver com o que você falou, Lô. Ela diz mais ou menos assim, mais ou menos não, vou ler a frase dela. Ela diz, no sirve de mucho que una mujer llegue a lo más alto se llega sola. Tenemos que estar enredadas, formar parte de las redes feministas. A Marcela Lagarde é investigadora, antropóloga, ela tem um monte de título, mexicana. E ela tem umas frases maravilhosas. Eu acho que isso se enquadra bem no que tu falou agora há pouco. A gente tem que estar unida, a gente tem que estar enredada. Eu acho essa palavra muito bacana, né? Porque é o que a gente usa em rede. Nós estamos construindo em rede. No nosso grupo lá, Todas da Lei, nós trabalhamos em rede, tem grupos de trabalho, de temas diferentes e tal. Estamos aprendendo sobre isso. Nós vivíamos num espaço totalmente privado e só os rapazes no espaço público. Então, já tem um tempo que nós estamos soltas aí nas ruas, né, na polis, e aí aprendemos a fazer política, por exemplo, né, que é esse uso, inclusive, dos conceitos que a gente tem para a gente avançar, para a gente melhorar como ser humano, que nós estamos aqui para isso. Eu não sei se eu atendi exatamente o que você tinha feito essa provocação, mas eu acho que nós estamos num momento de aprendizado e de construção muito rápida,
muito rápida. Vou deixar a Fábio falar, depois eu volto. Isso. O que eu quero trazer primeiro, quero mais uma vez aqui agradecer o teu aceite aí do nosso convite, né? Quero te dizer que de semana passada eu não pude participar e fiquei na vontade de estar junto nessa conversa, então é um prazer hoje poder estar aqui, né, fazer parte dessa conversa e dizer que o Entre Irmãs está aí, ó, de portas abertas, né? E como a Lu bem colocou, né, no início, essa foi a nossa ideia mesmo, né? Tem tudo a ver com aquilo que a gente quis aí quando pensou nesse espaço, né? Nesse canal, para dar voz, né? Dar voz à mulher. E aí, pensando nesse histórico nosso, quanto tempo nós ficamos caladas, nos submetendo, claro, né? Como a gente sabe que eram outros tempos, sem dúvida, mas carregamos ainda, né, esse histórico dentro da nossa humanidade, comportamentos que a gente acaba passando de geração para geração. Por isso que é tão importante falar, por isso que é tão importante trazer, para que, como você colocou, Lu, agora eu vou ter que diferenciar, né? Vou te chamar de irmã, tá, Lu? Tá. Como você bem colocou, Lu, quando você falou, agora até me fugiu, que eu falei do nome, me fugiu, mas quando você colocou da nossa, nossa, me fugiu o pensamento total, gente, calma, deixa eu voltar aqui. Quando você... Troca. Fala outra coisa. Volta essa. Me fugiu o pensamento, calma, perdi o fio da meada aqui. Eu estava falando do desenvolvimento, ok. Quando a gente se colocava aí no papel de submissão, de fato, e isso foi passando de geração em geração. É isso que eu estava falando. E a gente ainda carrega alguns comportamentos daquela época, daquela geração. Só que o nosso mundo mudou. E por mais que a gente diga que, não, mas hoje é diferente, a gente ainda tem interiorizado isso muito forte. Alguns comportamentos, como essa competitividade feminina, né? E aí, como você colocou, exatamente sobre esses comportamentos, que acaba que a gente falar é uma coisa, agir é outra. Então, para agir diferente daquilo que eu estou acostumado ou daquilo que já está interiorizado, eu preciso pensar. E aí, para colocar esse cérebro em ação, exige um esforço que faz com que a gente... Bem-vinda, Marisol. Ahlan, Ivana. Oh, bonitinha! Inshallah! Adorei! Semana que vem ela está chegando no Brasil. Inshallah! Que alegria, que alegria, que alegria! Então, e aí isso faz com que a gente não tenha tão naturalizado, porque como precisa pensar, você precisa de fato ir fazendo mais vezes para naturalizar esse comportamento. Então, é essa a ideia da gente trazer essa prática para o universo feminino, né? De entender que não faz mais sentido ter esse olhar de competição, de competitividade. Cada uma tem o seu espaço. E quando a gente leva a outra, esse espaço fica maior ainda. É uma Ele vai quebra de paradigma. Perfeito. É uma quebra de paradigma. Estamos nesse processo, né? De quebrar esse paradigma e reaprender. Porque este velho conceito de disputa, de animosidade, de falsidade que foi pregado, a gente sabe que ele não é para todas. Mas algumas ainda estão carregando
essa marca. Uhum. E o nosso trabalho, eu digo que é parte da sororidade, né? É parte desse conceito, você entender que nem todas estão no mesmo estágio que você está. É difícil, não é fácil trabalhar com isso no dia a dia. Mas você tem que entender, para você poder exercer a sororidade, você tem que entender o conceito da empatia. Uhum. O que é empatia? Não é aquela mais, se eu fosse você, eu faria de tal jeito. Não, meu bem, não é assim que funciona. Se você fosse ela, muito provavelmente você faria do jeito dela, porque é assim que ela sabe fazer, é assim que ela aprendeu a fazer. Então, esse conceito de empatia eu acho que é a base da sororidade, para a gente fazer essa quebra, para a gente conseguir, no popular, virar a chave, né? E mudar. E mudar. Porque se eu me coloco no seu lugar, vamos supor, enquanto a Ivana chegou aqui agora, a Ivana é uma mulher muçulmana, ela usa o hijab, ela jejua no Ramadã, ela não pega na mão de um homem. Ela tem uma série de conceitos que, se eu não me colocar no lugar dela, para entender o porquê que ela faz assim, e respeitar a crença dela, mesmo que a crença dela não seja igual à minha, né? Até tem outra frase bem bacana, que depois a gente volta, mesmo que a dor dela não seja a minha, né? A gente precisa entender isto. Ela está num país que a guerra impera. Nós, quanto tempo não temos guerra nesse Brasil? Né? Foi lá no nosso começo de conceito de país que a gente teve guerra. Depois disso, graças a Deus, nunca mais. Então, como é que eu consigo conviver com uma mulher tão diferente de mim e tratá-la como igual, né? Eu acho que você tocou num ponto, Lu, que é bem importante, que eu trouxe até na introdução, que é diante das peculiaridades de cada uma, a gente encontrar um espaço para essa sororidade. Isso. E quando eu falo diante das peculiaridades, eu quero dizer, porque a gente costuma, isso eu não estou falando a gente mulheres, eu estou falando no sentido ser humanos, nós pessoas, nós temos enraigados em nós não só essa estrutura do patriarcal que a gente tanto trata aqui no nosso canal, mas também a do pré-julgamento. Isso é próprio do ser humano. Nós pré-julgamos o tempo todo, até quando a gente não quer. E eu digo até quando a gente não quer, porque muitas vezes eu me autocorrijo quando eu me pego julgando uma situação que natural. eu desconheço. O que eu estou vendo é só o que eu estou vendo. Os fatos, a história, os caminhos, as dificuldades, as alegrias, os percalços de uma pessoa, eu não enxergo. Porque eu vejo, é o véu que se coloca. Né? A psicologia fala que a gente julga o outro partir da gente. É o fenômeno do espelho. Exato. Então, a gente está aqui e está enxergando lá. E daí a gente está o julgando conforme o nosso conceito. O que é absolutamente pela nossa régua. Eu estou tirando, olhando para outra e partindo da minha vivência, do meu lugar atual, para fazer um julgamento em relação a outra pessoa. Uhum. Seja ela mulher, mas eu digo que nós mulheres, infelizmente, tendemos a fazer muito mais isso entre nós mulheres, e é por isso que a gente trouxe a sororidade, para que a gente possa refletir sobre isso. Ninguém aqui, nem eu, nem Fábio, nem Lu, somos melhores do que ninguém. Nós estamos também nesse processo de aprendizado, de reconstrução e desconstrução quase que o tempo todo, porque isso está no ambiente cultural, inserido ali. E algumas questões aprendidas, obviamente, eu acredito que a maioria delas, acho que a gente aprende, especialmente quando é criança, você aprende repetindo, e isso vem daí. E aí, é claro que eu costumo dizer, porque faço terapia, indico para todo mundo, até a gente podia ser lei, obrigatório, todo mundo fazer terapia, que acho que podia ser melhor. Eu falo para minha terapeuta assim, olha, eu
sofro de alguns vícios de comportamento. Porque, da mesma forma que existem vícios em comida, bebida, enfim, outras questões, eu falo também existem vícios comportamentais. Fabiana pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas é que a gente aprenda a identificar e a quebrar aqueles que especialmente nos colocam num lugar de divisão, de afastamento, de exclusão, Isso. de julgamento. É. Porque o fato é que quanto mais a gente julga, mais distante nós nos colocamos daquela paridade que nós tanto almejamos. Exato. E deixa eu fazer outra parte. Oi? Eu vou fazer outra parte aqui, lendo mais uma frase da Marcela Lagarde. Justamente porque ela pega nessa questão que você estava falando, porque a gente precisa entender que quando a gente muda esse conceito e a gente soma, a gente entra justamente naquela antiga máxima que dizia juntos somos fortes, né? Unidos somos fortes. Então, essa coisa da sororidade é isso. A Marcela Lagarde diz assim, la sororidad es un pacto social, ético e emocional, construído entre mujeres. Es saber, antes de todo, que juntas somos más fuertes que por separado. Que el empoderamiento solo es posible si creamos fuertes alianzas entre nosotras. Una relación fundamentada en nuestra valía como colectivo, con la intención de generar un auténtico cambio en nuestra sociedad. Mira que fuerte. É muito forte essa fala. Ela fala que a sororidade é um pacto social, ético e emocional entre as mulheres. Saber, antes de tudo, que juntas nós somos mais fortes que separadas. Que o empoderamento somente é possível se a gente criar fortes alianças entre nós. Uma relação fundamentada no nosso valor como coletivo. E a intenção de criar uma autêntica mudança na sociedade. Olha o tanto que isso fala pouco e diz tudo, né? Literalmente. Diz tudo. Eu só quero falar uma coisa. Eu só queria ler, porque eu estava começando a ler aqui, a Sula colocou, às vezes queremos mudar a outra pessoa para poder aceitar ela. Será que está certa a minha colocação? Está correta? Está, Sula. É exatamente isso, porque na verdade é a leitura que a gente faz a partir do nosso lugar. Mas se a gente... até porque na inteireza nós não vamos conhecer ninguém. Porque a vivência, aquilo tudo que a pessoa trouxe no seu caminhar, aquilo que está por trás do que não vemos, nós não sabemos. Então, julgar, para mim, deve ser algo que nós devemos abolir das nossas vidas, de fato. E até para que a gente possa atingir, eu coloquei no título, eu não deixei só sororidade, eu coloquei sororidade real do lado. Porque como tem se falado muito sobre isso, tem se usado também muito da palavra de uma forma, muitas vezes, não adequada. Porque... Pejorativa. Hã? Pejorativa. E que você mete em qualquer lugar ali, tá tudo certo, ou que você justifica muitas vezes uma agressividade que é perpetrada por alguma mulher com base nessa sororidade. E eu acredito que a sororidade é você dar a outra a certeza de que ela não está sozinha, porque isso também a capacita para melhor enfrentar as dificuldades inerentes ao gênero, né? A que ela pode estar submetida. E a questão do julgamento é porque, de fato, na vida de cada uma de nós, por exemplo, Lu, eu e Fábio somos irmãs. O que eu conheço da Fábio está linkado diretamente às nossas vivências enquanto irmãs. Eu conheço a Fábio como mãe dentro de um recorte pequenininho, porque ela, além de tudo, é mãe num outro lugar, ela é longe de mim, a gente não convive diariamente. Eu não conheço a Fábio esposa, eu conheço ela socialmente esposa, aquilo que eles
apresentam ali. Eu não sei de todas as dores, de todas as dificuldades do caminho, daquilo que atravessa ou não. Então, eu emitir um julgamento sobre alguma questão da vida da Fábio, a partir da minha leitura, da vivência que a gente teve enquanto irmãs, é de fato uma imensa irresponsabilidade. Porque o que eu vejo e o que eu sinto e como eu vejo é só uma parte do que a Fábio é na sua Tereza. Exatamente isso que eu ia colocar, né? Que quando a gente julga, a gente está olhando a parte, a gente não está olhando o todo. Está né? reduzindo, né? Exatamente, existe aí um reducionismo. E eu vou ainda falar vou um pouco mais além. Isso é extremamente comum. Né? A Rafa colocou aqui, ó, somos um verdadeiro mosaico e que o outro vê é apenas uma ou outra imagem. Exato. Perfeito, Rafa. Eu vou um pouco além e vou falar, já que a gente está falando assim da sororidade, algo que, e numa rede social, né? Algo que dentro da rede social a gente vê muito, que é o quê? O que se vê na rede social? Se vê parte, não vê todo, né? Em geral, o que se mostra? A parte boa. A parte que você quer mostrar, né? A parte porque tem partes que você não quer expor. Exato. Mas mesmo assim... E às vezes não é nem porque não é bonito, né, Fábio? Não. Às vezes é pela questão de preservar mesmo. Tem coisas que são tão preservar. nossas que você não quer. Exato. Mas normalmente quem expõe na rede social não está preocupada com isso que tu está falando. Quem expõe na rede social, ele está preocupado realmente em expor o que ela disse agora. É expor só a parte boa, a parte bonita. E usar a rede social, como eu estou longe, como eu não estou olhando no teu olho, usar a rede social para julgar, para bater, para massacrar. Atrás de porque likes, eu estou quase que no anonimato. Ou pelo menos ninguém me alcança, Por né? isso que eu estou colocando, fazendo esse recorte aí, Lu. Você, posso te dizer assim, você soube interpretar bem a minha fala, porque foi pensando exatamente nisso, no tema que a gente está trazendo, de, ao invés de olhar com esse olhar de diminuir o outro, de julgar o outro, de diminuir mesmo, desse reducionismo, buscar ampliar esse olhar, mesmo diante da rede social, de ter o olhar voltado para a vida dessa pessoa é muito mais do que ela está mostrando. Então, não exaltá-la, tá? E também evitar esse julgamento, esse apedrejamento aí, que muitas vezes ele é sutil. Né? Então, buscar, e aqui eu também vou falar do que a Lu colocou, quando a gente repete padrões, né? Você falou de comportamentos, né? Que são vícios comportamentais, né? A gente fala que são hábitos, são costumes que a gente carrega porque aprendeu ao longo da vida. E romper esses padrões requer aquilo que eu falei no começo, fazer diferente do que estamos habituados. E fazer diferente. Uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês já observaram, há tempos atrás, as pessoas um pouco mais de idade que a gente, nossas mães, avós, etc., existia um ranço entre a nora e a sogra. Também. Né? E que hoje se descobriu que não necessariamente a gente precisa ser inimiga da sogra, né? E agora a gente falando também sobre julgamento e tal, eu lembrei de um episódio que aconteceu com a Cíntia Chagas, que é uma influenciadora aí da internet. Sim. Ela foi convidada para falar numa reunião, não lembro qual é o Encontro Nacional da Mulher Advogada. Eu já te falo. Né? Foi aqui em Curitiba, na Conferência Nacional da Mulher Advogada. Enfim, teve o Encontro Nacional da Mulher Advogada e ela foi convidada a falar. E ela falou algumas coisas que não eram necessariamente o que as feministas mais avançadas entendiam por bem. Bom, mas o que aconteceu? Passaram a apedrejar a mulher, ela,
Só ela. Exclusivamente ela. Ninguém lembrou de quem é que estava pagando a conta. Quem é que contratou a Cíntia Chagas para falar. E talvez até com que propósito, né? Eu sei que o tema é um pouco provocador e eu não quero despertar uma polêmica sobre isso. Eu só quero fazer um recorte sobre o tema. Um recorte. Não importa o que aconteça, não importa. A gente acaba reproduzindo, que é o que nós estamos falando, a quebra do paradigma, a gente acaba reproduzindo o julgamento. Apedrejaram só ela. Esqueceram da UAB e tal. Não é para causar polêmica, tá, Lu? Sobre... Mas é que eu vou ter que fazer um comentário, Lu, porque participei ativamente dessa questão. Aqui no meu estado, as que foram e as que não foram apedrejaram a Cíntia. Ok, eu não estou defendendo o que ela falou ou deixou de falar, Não, tá? mas o meu recorte vai ser justamente no que vocês estão falando e que estão as redes sociais, mas pode prosseguir. É sobre o julgamento, sobre uma única perspectiva e sobre o como é difícil a gente, como mulher, exercer a sororidade. Todo mundo fala da sororidade, mas aí nessa hora, todo mundo disse que ela estava errada e ela era uma bruxa, ela era uma maligna, ela era uma isso, e falaram coisas bem feias a respeito dela. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente, ao invés de apedrejar a mulher, a gente exercer a sororidade. Então, ela foi contratada por um mundo masculino, machista e patriarcal para fazer um papel, certo? E a gente tem sido usada ao longo dos séculos. Isso é importante pensar, oxigenar o cérebro, porque, de novo, eu não estou defendendo o que ela falou, eu estou defendendo a sororidade. Neste momento, assim como em outros momentos, a gente precisa botar a sororidade na prática. E essa prática é muito difícil, porque às vezes eu vou escutar uma colega, por exemplo, eu tenho uma postura política que não é partidária. Não é partidária. Eu não tenho nenhum político de estimação, não sou apaixonada por ninguém nesse mundo da política partidária brasileira, nem estrangeira, mas eu tenho algumas visões sobre o que deveria, o que não deveria estar acontecendo no meu país, ok? Nós já tentamos fazer grupos de mulheres para trabalhar o empoderamento da mulher na política, um grupo suprapartidário, juntar a mulher de todos os partidos para treinar essas mulheres, porque a gente vê que as mulheres não têm participação política, porque elas são usadas, porque elas são massa de manobra, porque elas não têm poder econômico, porque elas não têm preparo para falar, elas não têm postura, tá? E assim vai, uma série de coisas. Criamos um grupo para isso. Foi muito bem com discurso de sororidade, até que a gente chegou perto da eleição. Quando a gente chegou perto da eleição, meninas, o bicho pegou, a mulherada se engalfinhou e não sobrou pedra sobre pedra. Por quê? Esse discurso da sororidade é um discurso muito difícil de aplicar. Esses dias atrás veio uma coleguinha que é muito difícil de tratar, muito radical, e eu acordei com uma fala dela, dizendo, porque eu penso que a gente é muito diferente, muitas coisas e tal e tal. Cara, eu dei numa alegria que eu dei pilhada, porque essa mulher já me apedrejou em algumas vezes, sabe? E aí, de repente, ela acorda com aquele espírito, que eu espero que seja verdadeiro, né? Que eu espero que seja verdadeiro. Gente, botar a prática na teoria não é fácil. Eu concordo com você, Lu. Ragazzi, não é fácil. Eu concordo com você, mas eu preciso fazer só um adendo.
Porque, Tá, de depois eu fato, vou falar. participei aqui em Curitiba da questão lá da Cíntia Chagas, e como você trouxe, eu quero fazer duas observações. A primeira delas é que teve um movimento bem forte, de uma comissão da OAB aqui, e que de fato se posicionou contrária à vinda, né, ao convite feito. Não a pessoa, mas ao que ela estava representando, dado ao que ela divulga nas redes sociais. Mudou. A fala da Cíntia, inclusive, mudou. Porque a Cíntia atravessou uma situação recente de violência pós-casamento. Né? Teve um casamento que, acho que, não sei se durou 4 meses, sei lá, enfim, devido, teve um boletim de ocorrência, medida protetiva e tudo mais. E a partir daí, ela, inclusive, se posicionou pedindo desculpas por aquelas que ela ofendeu, porque ela ofendia, inclusive, mulheres que militavam nesse enfrentamento à violência. A posição desse grupo, do qual, inclusive, eu fiz parte, veio para cima da OAB, porque a Cíntia simplesmente atendeu a um convite. Ela, de fato, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela atendeu um convite, ela foi convidada. Se eu gosto do que ela fala, do que ela não fala, isso pouco importa. Ela foi convidada, ela atendeu um convite. Eu, particularmente, não fui na palestra. Teve um grupo que foi para se manifestar. Eu achei errado isso. Por quê? E por essa razão eu escolhi não ir. Porque da mesma forma que ela foi convidada para palestrar, eu escolhi não ouvi-la. Porque o discurso dela não me interessa. Sim. O discurso dela se contrapunha a tudo aquilo que eu... a mulher em praça pública. A tudo aquilo que eu propago e aquilo que o nosso movimento, a nossa comissão, dentro daquele espaço, também tinha objetivo. Para nós foi um equívoco, mais do que um equívoco, foi assim, lastimável o convite dentro de uma conferência da mulher, em que nós estávamos tratando notadamente sobre violência, sobre preconceito, sobre machismo, sobre misoginia, e alguém que, naquela ocasião, inclusive ganhou milhões de seguidores com discursos dessa natureza. E ataques ao feminismo, e dizendo que o lugar da mulher era um lugar de submissão, que o horário de servir a refeição era no horário do marido, que enquanto ele não estivesse pronto, não seria servido, que enfim. E esse discurso perigoso, trágico e tudo mais, para tantos avanços que tivemos e para o tanto que nós colocamos do lugar de paridade entre homem e mulher, entre marido e mulher, lugar de parceria, lugar de companheirismo, e não um lugar em que um se sobrepõe ao outro como forma de controle e poder. Então mas vamos fazer aqui um recorte nessa tua fala. O que a gente traz? O que a gente traz? Estou colocando isso pelo ponto que a Fábio trouxe das redes sociais. Por quê? Porque hoje tenho para mim não só que a Cíntia mudou o discurso dela em razão do que ela atravessou depois na prática. A dor ensina a gemer, né? É assim que fala. Oi? A dor ensina a gemer. Exatamente. As pessoas mudam. E elas a dor, mudam normalmente pela dor. Sempre, é assim. A dor é de quem sente. E claro. Quando ela sentiu a dor, talvez tenha despertado nela um olhar diferente para aquelas mulheres. Claro. A quantia de gente que fala contra o feminismo sem saber o que é feminismo. Não, e até porque eu queria colocar o da rede social, Lu, porque aí, a partir daí, e do momento em que ela divorciou e tinha uma medida protetiva, ela começou a ser atacada pelas mulheres que a seguiam. Sim. Então, veja, como você fala, que difícil que é a sororidade. Sim, é muito difícil, porque às vezes até aquela que está ali, te admirando, te curtindo, te seguindo, a partir do momento que você diz uma coisa, ou que você age de uma forma que não a agrada... Exato. Mas foi isso que aconteceu com ela. Ela tinha milhares de seguidoras e algumas, inclusive, não gostaram do que ela falou lá na OAB. Mas, enfim, o que eu queria destacar aqui esses assuntos
né, ou um fato com uma pessoa famosa, gera muita polêmica e muita discussão. Eu fiz essa provocação, porque a nossa função aqui não é ensinar ninguém, mas sim é provocar a reflexão, é assim que eu penso. Nós não vamos mudar a cabeça de alguém totalmente, mas se a gente colocar uma sementinha do bem que vai germinar, né, eu acho muito interessante a gente continuar. Bem, voltando aqui, a gente foi criada nisso. Veja só, a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas evangélicas e outros tantos discursos aí em tantas igrejas e tantos templos e tantas coisas que levam as mulheres sempre a essa coisa da submissão, certo? O grandioso Paulo, né, trouxe, segundo consta na Bíblia, que as mulheres não deveriam ter fala. O famoso Schopenhauer, os patrasmente, filósofo famoso, dizia que a mulher era um animal de cabelos longos e ideias curtas. Nós passamos a vida sob essa função, sobre essa pressão. E a gente começou a desabrochar, né? A gente começou a desabrochar. Mas para a gente quebrar esses paradigmas e andar adiante, é muito difícil. Agora, a gente precisa exercitar justamente no fogo. A hora que o negócio está acontecendo, que você está de parabéns por não ter ido lá, certo? Você não foi, ela não me representa, eu não vou lá bater palma para ela. Simples assim. Fica na tua e deu. Assim como o direito dela é pensar daquele jeito, falar o que ela falou, sei lá o quê, porque na verdade eu nem sei direito o que ela falou e nem quero saber, tá? O que eu pontuei foi a dificuldade do exercício da sororidade na hora que uma mulher estava fazendo uma coisa que eu acho que tá errada. Aí eu quero falar, né? Vamos Isso pensar aí. aqui comigo, né? Manda mal. Como que os homens resolvem, né, as diferenças, né? E aí, historicamente, aí, como que os homens resolvem as diferenças? Resolvem no braço. Vamos pensar, né? Se a gente olhar para trás, concretamente, ali, ó, vai, resolve no momento, sai de lá, conversa, beleza, tá tudo certo, resolvido. Como que nós mulheres, aqui eu tô olhando esse contexto mesmo histórico, como que nós mulheres resolvemos? Falando. A gente fala. Sim. Então, esse exemplo de vocês foi perfeito, porque como a gente fala, qual é a arma da outra? A nossa fala. O que eu coloquei. Aonde entra a sororidade ali? A gente tem que primeiro acolher. Peraí, se eu quero olhar para a mulher como uma irmandade, eu não posso julgá-la. Então, o que eu tenho que fazer? Acolher é diferente de concordar. É não atacar. Né? É saber se retirar, como a Lu fez ali. Exato. É saber não entrar nesse ringue. Então, tem que pensar? Tem, porque a gente tende a quê? Falar. O que você tem para falar sobre? Não tenho nada a comentar. Prefiro ficar quieta. Você quer saber? Vai lá e assiste você. Né? Por quê? Porque senão a gente vai disseminando. E algo que fala de uma parte ali, de um momento. E o que está acontecendo naquele momento, estou trazendo por quê? Porque se a gente olhar historicamente, o que a gente fala? Nossa, os homens geralmente eles são muito unidos. E as mulheres não. Então, como que a gente vai mudar isso? Como que vai quebrar esse paradigma? Agindo diferente. Eu não preciso concordar com o que a outra está falando, mas eu posso aprender a me retirar, a não entrar no ringue. Não sei se eu tô... No mínimo, não atacar em praça pública, né? Exatamente, No mínimo, exatamente. Não se eu apedrejar em tenho a praça liberdade, se eu tenho a liberdade, se eu tenho, né? Aí faz isso, e isso eu falo assim, gente, isso até para educação, tá? De filhos. Quando você vai chamar atenção
até dentro do contexto organizacional, quando um chefe vai chamar atenção. Gente, chamar atenção na frente de todo mundo, atacar na frente de todo mundo, o que que você faz com o outro? Eu costumo brincar, chama a irmã no cantinho, fala, vem cá, Exato. eu preciso conversar contigo aqui, ó. Tá louca? Tá louca? O que é isso, criatura? Acorda, fala outra coisa, muda. Mas é lá no cantinho, né? Ou então dizer, conta aqui o que tá acontecendo, bebeu, tá, né? Ó, enfim. Exato. Você vai lá e conversa, né? Mas separado, para não expor essa pessoa, para que ela não se sinta acuada. E aí fala também do que a sororidade pode trazer se a gente não a pratica. Ela está intimamente ligada com a autoestima, porque você tira a capacidade de alguém. Esse momento talvez seja o momento de usar a tolerância, né? Que é diferente da empatia, né? A tolerância é aquela coisa que eu não estou conseguindo conectar contigo. Eu não estou conseguindo me colocar no teu lugar, tá? Mas o mínimo que eu tenho que fazer é tolerar isso, né? E esses momentos das diferenças são os momentos mais difíceis de exercer o que a gente chama de sororidade. É fácil quando eu estou carregando uma amiguinha que eu super falo a língua dela, ela super fala a minha língua, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem um poder econômico parecido, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa igual. É super fácil. É super fácil. Agora, pega o diferente, o divergente. O que confronta. O divergente. E aí é uma coisa também, esse exemplo da Cíntia me leva à questão assim, de quem que a gente deveria cobrar? Qual é o momento da gente acordar para o que continua se repetindo, né? A gente tem problemas pontuais, vou falar só da nossa sociedade brasileira. A gente tem problemas pontuais que continuam se repetindo porque não mudam as formas de tratar as coisas. Por quê? Porque não é interesse de alguns. Então, por exemplo, esse ano aqui no meu estado, antes de chegar perto do mês de março, eu entrei em contato com a vice-presidente daqui, que não é da minha situação, não é do meu grupo político de OAB, porque a OAB, igual todos os lugares, tem grupos políticos, não é do meu grupo, nós já perdemos a eleição, inclusive com a nossa colega aqui, ó, e chegou mais a Neuza Chipinha aqui, ó, os parentes chegando aqui, ó. É a nossa mãe. Que bom, bem-vinda, bem-vinda. Enfim, eu entrei em contato com ela e disse, tá, e aí, vamos ver como é, o que vai acontecer aí para o mês da mulher, né, na OAB. Ah, pois é, não sei e tal, muito bem-vindo, porque eu me dou bem, apesar dela não ser do meu grupo político, eu já fui lá e falei, olha, o que você precisar, a OAB é nossa, não importa quem está na direção, eu sou advogada desde criancinha, praticamente, né, vou morrer advogada, meu pai é advogado, meu avô é advogado, a OAB é minha, ok? Igual é tua, igual de todo mundo. Bem, se então o que precisar que eu puder colaborar, estou aqui. Aí liguei. E aí, o que temos aí para o mês de março? Ah, estamos esperando a presidente da Comissão da Mulher Advogada tomar posse e tal. Ah, ok. Se eu puder contribuir com alguma coisa, beleza. Eu sou dessa oferecida, né? Bem, aí daqui a pouco, quando eu vejo o que vem para o mês da mulher, querida, mais do mesmo, o de sempre. É coisa do cabelo, é não sei o que da massagem, é tarará, é um bazar de roupa, tá. Aí quando tu vai ver assim, olha, vamos criar curso para tirar a mulher da casa da mulher brasileira, que elas estão com necessidades e a maior parte das mulheres que passam por violência doméstica, elas têm necessidades econômicas. Vamos fazer curso para as mulheres. Pintar pano de prato, curso de bolo, talvez muito evoluído, um curso de manicure, muito evoluído, porque isso aí vai dar dinheiro.
Agora, pintar pano de prato e outras coisas assim. Onde é que essa mulher vai fazer dinheiro, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho Ela vai isso continuar, ruim ela vai até. continuar naquele círculo de violência que não vai dar Exato. dinheiro nenhum para ela. Eu acho Então, ruim isso até porque quando a gente conversa com mulheres que, em razão da violência, foram até acolhidas em abrigos, a maior dificuldade que se tem de que ela não retome aquela relação é justamente a situação de dependência, de dependência então, mas econômica, aí porque ela o não que que eu tem o. quero, o que que eu quero chamar atenção aqui? O que a gente muitas vezes não se apercebe. Existe um sistema fazendo isso tudo acontecer. Existe um sistema que está aí orquestrando as coisas. Assim como aconteceu na UAB, tá? Lá com a gente e com outros movimentos que a gente falou, continua acontecendo nesse sistema. Então, existe lá uma Fundação do Trabalho, existe lá não sei o que, órgãos que vão dar cursos para essas mulheres saírem dessa zona de pobreza. Esses cursos são uma falácia. Esses cursos não estão aí de verdade para acontecer, gente. Porque elas vão continuar. Eles vão dar o curso, alguém vai ganhar com isso, vai ter todo um marketing em cima do negócio, e as mulheres vão continuar lá numa situação de pobreza, dependendo daqueles caras que batem nelas, e elas vão ter que voltar para casa para elas não perder o dia, etc, 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 que eu não vou repetir, que não é o tema de hoje. Mas o tema é: vamos acordar. Aliás, a Lamp de Gauche tinha uma fala maravilhosa. Mulheres, mulheres, até quando sereis cegas? Eu acho essa fala dela estupenda. Até quando sereis cegas? Esse é o nosso problema. É, até porque quando você trouxe a questão dos posicionamentos ou dos lados políticos que hoje estão bem definidos, assim, que eu acho um horror, na verdade, porque se você está de um lado, você está contra o outro, e se você está. Enfim, é que não existe, não passa, não perpassa pela cabeça de muitas de nós, o que é triste, que até essa questão política é usada para nos colocar umas contra as outras. Estão todos os machos no poder. É só tu ver assim, várias das nossas colegas feministas disseram: eu voto contra o que estava na situação, eu voto contra, porque ele é machista, porque ele é misógino, porque ok? Não vou nem falar o resto que eu tô pensando aqui, tá? Tu vai votar no outro, né? Apesar do outro ser isso, 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 isso. Não, porque é progressista. Aham. Veja todas as falas que a Estamos gente vendo o tem progresso, ouvido. né? A primeira oportunidade que teve de substituir uma mulher que saiu do STF, colocou um homem no governo. E as Um homem no falas da STF. criatura. E as falas da criatura. Entre Uma outras das ordens. questões. Não. Exatamente. Então, cada pérola pela Mas eu misericórdia do digo Senhor. até, você falou das falas dele, mas eu te digo até porque se de um lado o que incomodava no anterior era a fala, o que tem me incomodado no atual é a É a prática. ação. Que está totalmente subiu uma rampa de mãos dadas com uma diversidade que não é o que se impõe no governo atual. Porque tudo isso é falácia, gente. Tudo isso porque o nosso voto também é usado, né, Lu? Porque as mulheres são a sua maioria votante. Exato. E como a gente disse, vamos nos unir, mulherada. Vamos nos unir. é Nós isso temos aí. condições de É mudar essa a questão. esse país, de mudar esse mundo, de transformar e de fazer isso aqui ser mais igualitário. Exato. Quando a gente vai para a eleição, né? É outro momento que a sororidade também, ó, vai por água abaixo. Mas a gente falou, teve uma live nossa que a gente falou sobre política, né, Lu? Que quanto a gente tem que mudar também esse paradigma de não entender sobre política, não pesquisar sobre em quem vai votar, em não olhar aquilo que o candidato se propõe. A gente somos maioria, temos que conhecer quem é que a gente está colocando para governar esse país, né? E aqui eu estou falando de todos os cargos públicos, não estou falando somente da presidência, né? Para que a gente possa, sim, fazer a diferença. E aí também, vou colocar assim, tá para nascer ainda, eu acredito. Quer dizer,
Eu espero que não esteja para nascer ainda, mas eu posso dizer assim, os extremos tendem a não resolver, né? E tá, quando eu falei que está para nascer ainda, eu espero que não esteja para nascer ainda, quem de fato olhe para as nossas necessidades, quem de fato olhe para o público, o povo brasileiro, e quem não olhe o poder, porque hoje, Vou posso te te dizer dizer assim, assim, o poder. eu tenho tido dificuldades, às vezes, de ser esperançosa, sabe? Porque eu tenho visto muita mulher atuando, quando chega num espaço de poder, atuando pela cartilha que ela aprendeu, que a gente já falou agora há pouco, a gente tende a repetir, né? Uhum. Então, é muito difícil, meninas. É muito difícil, de verdade. É por isso que a gente precisa acreditar nessa questão da união. Eu quero fazer um recorte aqui, eu gosto sempre de voltar no passado, porque eu digo, quando você se acha bacana, olha para trás e vê algumas pessoas que nasceram lá atrás e que elas não tinham nada do que a gente tem hoje. Desculpa, eu posso falar palavrão? Sim. Elas foram foda. A foda Cara, não é palavrão, gente. não, né? É uma Eu palavra também não. apropriada para determinados momentos. Eu também superaram. Olha, Ai, lembrando aqui, vocês já ouviram falar da Leolinda Daltro? Já ouviram Não. falar dela? É preciso falar das mulheres, né? Eu venho desenvolvendo um trabalho, aquele da história do projeto das mulheres viajando na história, que eu falei outro dia, que a gente faz uma outra live outro dia, deixa outras virem para depois eu voltar, mas essa né? Para falar. eu também quero fazer, Lu, porque o teu projeto é É fantástico. muito legal. É muito legal. Fantástico. A gente esquece da história de mulheres. Muitas mulheres foram apagadas totalmente da história. Totalmente. E foi isso que me despertou para esse projeto. Mas vou falar da Leolinda. A Leolinda, ela criou um partido. Todo mundo sabe que as mulheres no Brasil só passaram a votar depois do decreto de 32, né, da Constituição Federal de 34, que veio, assimilou, todo mundo passou a votar com algumas restrições. Muito bem. Então, em 1910, bem antes disso, a Leolinda e algumas coleguinhas astutamente criaram um partido. Por quê? Elas entenderam que eles estavam brigando lá dentro do Senado, da Câmara, dos deputados e tal, se as mulheres podiam votar e serem votadas. A Constituição Federal não proibia nada disso, ao contrário. Tá? Depois a gente fala também, outra live, falar das Constituições Federais do Brasil. Bem, aí a Leolinda chamou as amiguinhas dela e falou o seguinte, tem uma brecha aqui, ó. Tem uma brecha. A gente não pode votar nem ser votada, mas não tem nada que proíbe a gente criar um partido. E um partido é algo que vai nos dar visibilidade. Nós vamos levar a nossa conversa para rua. Criar um partido feminino do Brasil. Depois eu posto o estatuto do partido para vocês verem que show, tá? Elas criaram o partido. O que elas faziam com isso? Elas iam em posses, elas iam em eventos públicos de destaque, elas assinavam lá a presença como autoridades, como partido constituído. Elas usavam uma rosa que identificava as bonitas. Elas usavam um tipo de uma rosa feita de pano lá que as identificava. Elas fizeram uma passeata com 90 mulheres desfilando no Rio de Janeiro em 1910, tá? Pense o que é uma mulher astuta, tá? Foi fantástico. Depois dela vieram outras, né? Vieram a Berta Lutz e tudo mais. Mas quando, veja só, e a gente só acha que sufragista estava lá fora, na Inglaterra, em 1920, tá? Que a gente tem a mania de achar que o Brasil
não ter a grama tão verde igual os outros vizinhos de outros países, né? O nosso Sim, sim. conceito eurocêntrico do mundo, estadunidense, etc, etc. Bem, aqui, em 1910, tínhamos um partido constituído, registrado no cartório e tudo mais, e a mulherada, ó, indo para cima com força, unidas pelo bem de todas. Fizeram história essas criaturas, fizeram história. E por que eu gosto de lembrar disso? Porque isso foi uma saída estratégica, foi de uma inteligência emocional, que não foi só inteligência cognitiva. Elas entenderam que não era o momento de sair para o soco, como você falou agora há pouco, né? Não dava querer sair para o soco. Não ia dar. Mas elas usaram a inteligência cognitiva e a inteligência emocional e tiveram ação. Isso é fantástico, gente. É fantástico. Né? Então, a partir dessas mulheres que nos inspiram com suas histórias, com suas construções, né, eu acho que a gente deve pensar em seguir adiante com esse nosso conceito de sororidade, de, como disse a Marcela Lagarde, de enredamento, né? Traçar essa teia, né? Diminuir as nossas divergências, aprender com as nossas diferenças, porque se eu olho o mundo, vocês assinam chemin, ou chemin no italiano. Se a gente olhar o mundo só através do olhar do descendente italiano no Brasil, a gente não vai enxergar o outro. E olha que esse país é incomum, totalmente incomum, né? Eu vou colocar aqui, assina embaixo aí, Lu. A gente já vem caminhando, na verdade, a gente já passou aí do tempo da nossa live, extrapolamos um pouquinho, mas Faz parte, a gente sempre faz faz isso. parte, É mas que antes aí, não nos davam palavra, agora a gente tem um canal, a gente fala uma ideia. é isso aí. Mas eu quero aproveitar aqui para te agradecer, né, mais uma vez. Quero dizer assim, que a gente pode seguir falando sim, né? Mas que a gente use a nossa habilidade aí da comunicação para o bem uma das outras, né? Para que a Quando gente pode dar, consiga assim. bem-vinda, querida. Bom tê-la aqui. A Amanda é uma das que fez parte, na verdade a gente fazia as reuniões desse grupo que eu falei agora há pouco, do grupo superpartidário, a gente fez um monte de reuniões no escritório da Amanda. E depois diluiu quando chegamos perto da eleição, o pau torou e a mulherada esqueceu. Esqueceu o que era sororidade. Do discurso. Então, isso é algo que a gente tem que trazer aí, olha, vou colocar assim, ó, hashtag, entre irmãs, hashtag sororidade, para ficar muito claro, para a gente não esquecer que a gente só vai conseguir mudar essa realidade se a gente olhar para as nossas próprias vidas e mudar os nossos comportamentos diante de tantos contextos que a gente enfrenta. Sim. Né? Então, vamos buscar cuidar uma das outras, né? Perfeito. Eu queria sugerir aqui, para finalizar a nossa live de hoje, primeiro quero agradecer mais uma vez a você, Lu, pela tua presença leve, gostosa. Sempre bom. E, nossa, uma delícia fazer live com você. Você vai voltar várias vezes, né? E assim, eu achei muito, muito legal como se conectou a questão até da coincidência, que não existe, de termos parentes ali em comum, enfim. Existe um movimento, gente, que se chama Leia Mulheres. E eu acho que é interessante vocês pesquisarem. E é muito bacana, porque é um movimento que até está no Instagram também. E ele sempre indica livros com autoras mulheres e tudo mais. E acho que a gente tem que começar a ler para a gente poder conhecer um pouco mais desse universo da outra, que nem sempre é igual ao nosso. Né? Porque eu acho que isso amplia o nosso olhar e nos faz chegar um pouquinho mais próximo do que vem a ser uma sororidade real. E para finalizar agora de verdade, eu vou terminar lendo uma poesia. Eu gosto sempre de terminar com uma frase, uma poesia, um texto, enfim.
E hoje eu escolhi uma poetisa, escritora paranaense, que é a Lucy Collin. E o poema dela é bem curtinho, se chama De Se Fazer. Quando desenlouqueceu, Amélia pôs-se a queimar a comida, a adoçar a sopa, a ter vaidades ruidosas. Queria dançar mazurcas, quadrilha, tango, burlesca, o que fosse, o que desse. Queria pintar-se, alçar-se, exercer-se. Viu sua cara no espelho, deu sua cara a bater. Banhou-se, perfumou-se, batizou-se e tratou de aprumar as asas que a vida lhe deu. Aquilo sim é que era voo de verdade. E aqui, Lindo, com lindo, essa perfeito. poesia que para mim ó, me arrepia, porque eu acho que ela traduz muito do que nós evoluímos e buscamos enquanto mulheres, e que a gente possa olhar umas para as outras como essas mulheres que estão alçando voos, e que a gente possa ser uma das que impulsiona essa mulher a voar cada vez mais alto. Porque eu acho que assim, todas nós certamente atingiremos, chegaremos mais próximo daquela paridade, daquela igualdade que nós tanto merecemos. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Obrigada, Fábio, também pelo teu olhar sempre sensível e profundo em relação ao nosso íntimo e aquilo que muitas vezes a gente esconde, mas que numa sessão de terapia vem. É. E eu indico mais uma vez, gente, façam terapia. Eu também agradeço, irmã. Suas colocações são sempre aí, engrandecem a gente, né? Amplia a nossa visão. Acho que essa troca aqui que a gente traz é sempre muito boa. Igualdade, Maravilhosa, maravilhosa. Isso. né? Eu Exatamente. agradeço a oportunidade de interagir com vocês, de compartilhar com pessoas que nos assistem, algumas pessoas conhecidas, outras que serão conhecidas, né, de nós e nós delas. O canal é fantástico, eu adorei estar aqui, estou sempre à disposição. Pode convocar, a gente tem alguns temas que a gente até já falou, mas tem muita coisa para falar, não tenha dúvida. Tenho outras pessoas para indicar temas que estão estudando e tudo mais. Por favor, pode Vamos indicar. botar a mulherada aí para conversar e expor. Eu Com acho que isso certeza. é uma coisa que a gente tem hoje em dia, que é muito novo para nós, né? Essa oportunidade de estarmos juntas e vamos praticar. Vamos praticar. A minha provocação aqui é, antes de tu agredir uma mulher, tu condenar, tu fritar, tarará, tarará, seja o que for, botar lenha na fogueira, enfim. Antes de qualquer coisa nesse sentido, oxigênio cérebro. Se não tiver uma palavra positiva, cale a tua boca, literalmente. Fique quieta, não se pronuncie, né? Se tiver uma palavra positiva, seja o que for, que seja verdadeira, obviamente, elogie, fale positivamente. Não é para ser falsa, não. Mas gostou de alguma coisa, observou, porque sempre tem alguma coisa boa para a gente falar, sempre tem uma coisa bonita para a gente observar. Então, tem uma coisa positiva? Fale. Não tem? Fique quieta. Guarde para você. Ponto. Eu acho que esse é o exercício básico, fácil, sabe, de aplicação imediata, né? Então, acho que isso já vale. Se a gente conseguir fazer isso, nós já vamos estar evoluindo como Perfeito. No mulheres processo, né? na Exato. exerção da sororidade. De novo, beijos, muito obrigada. Beijo para Obrigada todo por mundo. esteve aí. Obrigada a todas e todos que ficaram aqui com a gente. E não esqueçam daquele recadinho protocolar. Dá uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, canal Entre Irmãs. Curte, compartilha, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se puder, deixa um emoji, que isso faz com que o nosso canal vá para mais pessoas. Se você entender que é importante, que aquilo que a gente trouxe vale a pena ser divulgado para outras pessoas,
por favor, fique à vontade para compartilhar. Até a próxima terça-feira. É. Beijos! Beijo, gente.